Olá pessoal, recentemente eu postei uma informação que o nosso inconsciente que rege a nossa vida. Então 90% da nossa vida é de forma inconsciente. E aí muitas pessoas acabaram não entendendo e eu quero explicar para vocês aqui. Estou dando um ajuste na câmera para que vocês possam ver o que eu coloquei aqui no flipchart, tá? Primeiro, o que nós precisamos entender? Os 10% que nós vivemos hoje em dia, ele está relacionado com a nossa consciência, tá? Então a consciência, ela está relacionada ao quê? Né? Primeiramente, o nosso ego, então quem nós somos, você com o seu nome, com a sua idade, com todas as vivências que você tem lembrança, isso forma o ego, né? Quem você é, você que está me assistindo agora. E aí existe o que nós chamamos de persona, que é o papel que você desempenha no mundo. Então, de persona, nós temos, por exemplo, aqui eu estou sendo o psicólogo que está explicando para você um conceito. Mas eu também tenho um papel de pai, tenho um papel de marido, papel de filho, de amigo, enfim, de tantas outras coisas. Então, a persona nada mais é do que os papéis sociais que a gente precisa desenvolver para se relacionar com as pessoas. Eu não posso ser uma pessoa, por exemplo, psicólogo 24 horas por dia. Embora eu possa usar ele a meu favor, a mesma coisa você não vai ser a sua profissão, você que é empresário, 24 horas por dia. Você precisa entender que ser empresário é uma persona, é um papel social. Quando você chegar na sua casa, você tem que colocar outra persona. É o papel de pai, é de marido, é de esposa, é de irmã, é de filha, é de mãe. Você precisa estabelecer. Mas isso, infelizmente, que acontece, às vezes as pessoas colocam uma máscara, e a persona vem do grego, né, que é máscara, e aí muitas vezes você fica com essa máscara colada no seu rosto e você não consegue tirar ela mais. E aí você fica sendo 24 horas por dia essa mesma pessoa, o que é inviável e mais cedo ou mais tarde isso vai te atrapalhar, tá? Então 10% da nossa vida é consciente. Isso que eu estou trazendo para vocês é apenas a consciência. E os 90% restante, nós temos principalmente o nosso lado sombrio, né? O nosso lado negro, é aquilo que fica inconsciente, que a gente não sabe, que muitas vezes a gente projeta no outro. É muito comum a gente ter raiva de político, de alguma situação específica, de algo que esteja acontecendo, você joga a sua sombra no outro, quer dizer, você está depositando uma coisa em algo que você nem tem uma afinidade, como é que você está jogando, depositando isso? Isso aqui a gente chama de sombra, que ela precisa ser integrada, você precisa se autoconhecer, saber aquilo que você tem de bom, aquilo que você também tem de ruim. E na sombra não é só coisa negativa, não. Às vezes você vai encontrar um talento, um dom que muitas vezes está adormecido dentro de você. Tá? Mas isso aqui é de forma inconsciente. Como que a sombra se manifesta? Ela se manifesta em momentos em que você não tem a percepção. Comportamentos compulsivos, impulsões, agressões, violência, algo que venha, que tira você de fora de si mesmo. E aí nós temos uma vivência muito importante que eu quero trazer para vocês, é um pouquinho complexa, mas eu quero tentar simplificar isso para você, porque normalmente, no meio acadêmico da psicologia, as pessoas acabam falando de uma forma muito complexa. Eu quero trazer uma simplicidade para que você entenda isso e a importância disso. Tá? Então o que acontece? Dentro de cada um de nós existe uma alma tanto feminina como masculina, como Jung muito bem definiu, ânima para os homens e ânimos para as mulheres. E aqui eu estou falando do lado biológico, tá? Por quê? Porque sempre que existir a teoria do Jung, ela sempre vai ter assim, tudo vai ter os pares dos opostos. Né? Então, para todo masculino existe o feminino, para toda luz existe a sombra, e isso tudo precisa ser equilibrado, que esse é o grande objetivo da análise. Quando nós analisamos a questão de ânima e ânimos, o que isso quer dizer? No homem, ele vai representar o papel mais feminino, o papel mais sensível, de emoções, que ele precisa lidar, que ele precisa desenvolver. Na mulher, o ânimos, ele vai estar relacionado mais com razão, com ordem, né, com força, e que precisa cada um de nós ter isso com clareza dentro da gente. Por quê? A forma que eu preciso, o grande objetivo da minha vida é fazer com que o meu ego se desenvolva para chegar no que a gente chama de self, que é a sua totalidade. É aquilo que a sua personalidade precisa. Na terapia junguiana, nós utilizamos a forma de que você precisa tornar-se você mesmo. Você precisa sair
né, da grande massa, que todo mundo está envolvido, é trabalho, é família e tudo mais, você precisa buscar internamente quem você é. Para que você existe no mundo? O que você pode fazer de diferente? Quando nós chegamos nesse nível, que é esse processo do ego ter uma ordem, ter uma autoconsciência do que está acontecendo dentro dele, através tanto da sombra que ele começa a se autoconhecer, através da ajuda, né, da ânima ou do ânimos, que vai ter um papel crucial na vida dele. No homem vai aparecer sempre representado nos modelos femininos dentro dos sonhos e nas mulheres em grupos masculinos. Então isso é muito comum ocorrer dentro dos sonhos como um alerta, como um guia para uma situação específica que a pessoa precisa desenvolver. E aqui o self, ele é uma totalidade, tá? De uma forma bem simplificada, é isso que está acontecendo. Porém, existe uma questão que muitas pessoas cometem erros de fazer interpretação junguiana disso. Existem os chamados arquétipos, né? Então tudo isso aqui que eu falei para você antes de eu falar do arquétipo, ele está relacionado com o inconsciente pessoal. Esse aqui é seu inconsciente pessoal. Isso aí, desde quando você nasce e você vai desenvolver a sua vida, você está relacionado especificamente com o seu inconsciente pessoal. Mas aí, mais profundo ainda, nós temos o inconsciente coletivo, que é onde existe todas as experiências humanas pré-disponíveis ali para que você possa acessá-las. Né? Não existe nada que você vai viver que já não tenha vivido antes. Eles estão tudo adormecido. É isso que Jung definiu de arquétipo. Existe uma forma errônea que as pessoas muitas vezes colocam, né, de colocar figuras de arquétipo, como acessar o arquétipo. Cara, não existe isso, é balela. O arquétipo ele é regido de forma inconsciente. Você consegue até identificar ele, mas você não consegue manipular o seu inconsciente. É isso que você tem que entender, que muitas pessoas às vezes acabam não entendendo isso. O nosso inconsciente ele comanda 90%, né, da nossa vida. Então não tem como eu manipular ele, eu preciso ser sincero com ele. O meu ego, muitas vezes, ele não vai suportar o que o meu inconsciente está me mandando. Então eu preciso ter uma humildade muito grande de querer aprender, de querer me autodesenvolver para poder explanar, né, desenvolver sua autoconsciência. E aí o que acontece, um outro ponto bem interessante, é que existe o que chamamos de complexo. E por que eu deixei o complexo por último? O complexo nada mais é do que um conglomerado de emoções. E esse complexo, ele interfere diretamente na nossa vida. De que maneira? Existe o complexo, todo mundo tem, complexo de pai, complexo de mãe. O que seria isso? Se você teve pai, se você não teve pai, se você teve mãe também, se você não teve mãe, é necessário você ter uma pessoa, uma figura de referência que vai se tornar sua mãe e uma figura de referência que vai se tornar seu pai. E isso vai desenvolvendo no decorrer da sua vida, quando você vai desenvolver, o complexo, ele vai estar sempre no inconsciente. Ele sempre vai ter o pai e a mãe lá da sua infância batendo no seu ego, exigindo coisas de você que não faz sentido algum. Talvez você tenha um medo, um receio quando você está trabalhando, quando você está num relacionamento de que algo aconteça e que de repente na vida externa está tudo certo, mas internamente esse complexo está tomando conta do seu ego. Então nós precisamos ter compreensão que o complexo ele precisa ser resolvido, ele precisa ser analisado. Se você não faz isso, volto a falar para você, você vive de forma inconsciente, você vai ter muitos problemas, você vai fazer coisas sem pensar e vai ter muita consequência nisso. Tá? E aqui eu coloquei os arquétipos, que os arquétipos é tudo aquilo que é típico do ser humano, e aqui sim, quando nós falamos do complexo, ele sempre vai estar relacionado com questões primordiais do ser humano, questão paterna, questão materna, né? O arquétipo do herói, o arquétipo do rei, da heroína. Então cada um vai ter um momento de vida que nós precisamos realizar. Por exemplo, para o ego resolver toda essa bagaça aqui, o que ele vai precisar? Ele vai precisar do arquétipo do herói e do arquétipo da heroína. Mas eu não vou acessar o arquétipo do herói. Não, você precisa prestar atenção em si mesmo e comparar o que esse arquétipo quer. O que o herói, o que uma heroína fazem? Eles lutam diariamente. Você precisa lutar, você precisa matar os monstros que estão aí internamente dentro de você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você encaminhe para as pessoas, para que as pessoas tenham autoconsciência e que a gente possa desenvolver cada vez mais através da psicologia.
Forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado!